Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais Noite Acadêmica nossa, do Qualitas, para que vocês possam ter uma noção a mais sobre o que é, por exemplo, acupuntura veterinária, para que ela serve, quando utilizar a acupuntura veterinária, quais os resultados que a gente pode esperar com essa técnica. Então, por exemplo, nós temos várias coisas que a gente pode estar fazendo no que a gente chama de medicina veterinária tradicional chinesa. Só para me apresentar, meu nome é Daniel Mendes Neto, sou formado em acupuntura veterinária em 2006. 2006 eu terminei, 2005 até 2006. Depois eu fiz pós-graduação, formação em acupuntura bioenergética, como vocês podem ver aqui, acupuntura bioenergética. Depois curso de aperfeiçoamento na China, 2008, 2012. Sou certificado internacionalmente pelo IVAS, dos Estados Unidos, em 2014, pela Bravet, em 2016, tem que renovar agora o título, e Balance Acupuncture pelo T University nos Estados Unidos também, junto com o meu professor Antônio Alfaro, que é acupuntura do equilíbrio, ele é da Costa Rica. Então, aí está um resuminho, do meu pequeno currículo, e nós vamos falar um pouquinho da acupuntura, mas não só visando a parte de, por exemplo, ruminantes, cães e cavalos, no geral, podendo inclusive pegar felinos e silvestres. Então, primeiro, o pessoal sempre quer saber o que é essa tal de acupuntura, e para que ela serve. A acupuntura, em chinês, na verdade, ela chama-se Zen Ju, significa Zen, espetar, Ju, queimar. Espetar o quê? Um instrumento metálico no corpo do animal, que é a agulha. E queimar o quê? Um bastão de moxa, que a gente vai ver aí agora, para aquecer o corpo do animal, esquentar o ponto de acupuntura. Então, o nome vem de acus, que é agulha, acupuntura, e pungere, punção. É o ato de espetar uma agulha, daí o nome veio para o latim da seguinte maneira: ponta, acus, acu e acupuntura. Pungere, punção, puntura. A acupuntura é o ato de espetar, puntura, uma agulha no corpo do animal. Mas não tem só isso, a acupuntura também tem o queimar, bastão. O que é isso? Moxa, bustão. Moxa é o nome dado para a erva de Artemisia, moxa, porque no japonês fala-se mogusa, mogusa, falando rapidinho, fica moxa. E ela é feita de Artemisia vulgaris, sinensis, várias Artemisias. E bustão é queimar. Então, o ato de queimar a moxa para esquentar o ponto de acupuntura é o que a gente chama de moxa-bustão. O ser humano é muito usado também. Tem um bastão de moxa aqui, ele está incandescente, quente, tá? Cor vermelha lá embaixo, para esquentar o ponto de acupuntura. E aqui está colocado uma agulha. Então, esse aqui é acupuntura e esse é moxa-bustão. Os dois juntos é o que o chinês chama de Zenju. Mas a acupuntura é o que, então, na verdade? É uma ciência? É uma mística? É uma filosofia? Não, é uma arte e ciência médica. Por que é ciência? Porque você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que fazer pesquisa científica para poder, por exemplo, comprovar os efeitos da acupuntura. Então, cada vez mais a gente pede a chamada medicina veterinária baseada em evidência. E a acupuntura está nesse mesmo ramo. E é uma arte médica, porque você tem que treinar para ficar cada vez melhor como profissional técnico e como profissional humano e poder fazer o melhor pelos animais, utilizando não só a acupuntura, mas tudo que faz parte da chamada medicina tradicional chinesa na veterinária, medicina veterinária tradicional chinesa. E o que ela faz? Como que ela age? A gente utiliza pequenas, olha as agulhinhas aqui, uma moeda de 1 centavo americana, utiliza pequenas e finas agulhas para estimular determinados e específicos pontos, para restaurar a saúde e o equilíbrio do organismo, humano ou animal. Então, na verdade, a acupuntura tem um efeito que a gente chama de modulador. E pela sua energia, pela parte energética, que a gente chama de Qi, energia. Quem não acredita em energia? Então, pela parte fisiológica, funcional, ela também modela, equilibra a parte física, estrutural e psíquica, emocional. Então, chamado mental e emocional.
Então, a acupuntura age de diversas maneiras. Aí você fala, tem comprovações sobre isso? Tem muitas, a gente vai falar já já sobre isso. Mas o que é essa tal de medicina veterinária tradicional chinesa? Você falou da acupuntura e moxa. O que é o resto, medicina veterinária tradicional chinesa? É o uso de outras técnicas, por exemplo, a alimentação para prevenção de doenças ou para tratamento da doença. Se for para prevenção, né, é dietética chinesa. Se for para tratamento, é dietoterapia chinesa. E qual é o objetivo dessa alimentação? Né? Melhorar a parte fisiológica, funcional e metabólica do organismo, como se fosse um preventivo e complementar, uma medicina complementar ao que a gente pode fazer pelo bem-estar do animal. Depois, temos também as atividades físicas, que no ser humano é fácil de fazer, nos animais é um pouquinho mais complicado. As massagens, que a gente faz bastante também em animais, principalmente a chinesa, é chamada tuiná. E podemos também fazer uso da acupuntura que a gente falou para vocês, a acupuntura em moxa, e principalmente substituindo os remédios que nós temos ocidentais ou agindo em conjunto com eles, na chamada medicina veterinária integrativa, o uso de ervas medicinais, que é a chamada fitoterapia chinesa. E ainda, no ser humano, tem a parte de tratamento interior, a parte psíquica, emocional do indivíduo. Então, aqui estão os objetivos, para que servem todas essas técnicas. Então, a pessoa fala assim, mas para que serve a acupuntura? Quando que eu vou indicar a acupuntura? Principalmente em problemas musculoesquelético, né, tais como artrite, artrose, hérnia de disco, tendinite, problemas ligamentares, miosite, dor muscular, problemas respiratórios, asma, enfisema, pneumonia, problemas gastrointestinais como diarreia, síndrome de absorção, gastrite, problemas renais, insuficiência renal aguda, crônica, incontinência urinária, cistite, por exemplo, das infecções. Então, nós temos várias ações da acupuntura hoje já comprovada. E, lógico, o pessoal conhece mais mesmo a acupuntura devido a conseguir tratar animais que estavam paralisados, paraplégicos, tetraplégicos, né? Que é uma das principais causas de problemas dos animais são as hérnias de disco, calcificação de disco, com diminuição de espaço intervertebral, os bicos de papagaio, que o pessoal chama, dos osteofitos, traumas, patologias degenerativas, né, paresias, paralisias, então parte neurológica, inclusive epilepsia, convulsão. Então, esse cachorrinho, por exemplo, está mostrando, ele estava paraplégico atrás, porque teve uma lesão gravíssima, que o cirurgião falou, olha, a cirurgia é cara, custa R$ 10.000 para fazer, pelo menos, mais tratamento pós-operatório, porque ele tinha uma fratura gravíssima ali no comecinho finalzinho da torácica, comecinho da lombar. Então, T11 dele, né, estava lesado, encavalou com a T12. E, nesse caso, os caras falaram, nunca mais vai voltar a andar. E resolveram falar assim, quer fazer a cirurgia? A pessoa falou, não tenho dinheiro. Então tenta a medicina complementar, ou alternativa, que eles falam muitas vezes, que é a acupuntura, fisioterapia. Dito e feito, levou numa colega nossa para fazer o tratamento, em pouco tempo já começou a ficar apoiando em pé, começou a dar os primeiros passinhos e começou até a brincar. Então os neurologistas olhando isso falaram, nossa, não acredito, esse animal voltou a andar. Né? Para você ver como a acupuntura é. Depois, principais outras técnicas, parte reprodutiva, algumas viroses, por exemplo, tratamento em conjunto com outras técnicas, parasinomose, parvovirose, insuficiência cardíaca, problemas cardíacos, circulatórios. Nós temos muitas coisas que nós podemos tratar com a acupuntura, inclusive com as técnicas da moxa. Por exemplo, problemas oculares, é muito comum de colocar uma casca de noz sobre o olho do animal para proteger o olho, em cima colar a moxa, acender ela e deixar ele queimando, esquentando essa caixa de moxa para melhorar a circulação sanguínea em volta do olho, melhorar a cicatrização, regeneração de tecidos, combatendo as infecções. Então, dá para tratar muitos dos problemas oculares, né, de cães e gatos. Nós temos sempre gente que pergunta, tá, me fala, a acupuntura, ela é de verdade eficaz? Significa, ela consegue curar ou só alivia? A gente cura um monte de doenças com a acupuntura, né? Mesmo, ou fazendo em conjunto com outras. Aliviar? Sempre. Sempre ela consegue aliviar um monte de coisa, ser como se fosse uma medicina paliativa também, se precisar. Ela é segura? Apresenta riscos? Olha, a acupuntura em si não apresenta risco nenhum. Quem apresenta risco, muitas vezes, a gente fala, é o acupunturista. Se ele for muito bom,
tranquilo, não tem risco nenhum. Se ele for de pouca experiência, pouca prática, aí ele pode fazer algumas bobagens, mas é difícil, tomara que não. Ela é cara? Não, é a mais barata, né, medicina que a gente tem no Ocidente. Mais barata, com certeza, que as nossas drogas. Ela é demorada? O efeito dela demora para acontecer? Não, ela tem efeito bem rápido, em poucas sessões. Ah, mas precisa de muitas sessões de tratamento animal? Um animal com paralisia, como aquele que a gente mostrou agora anteriormente no slide, foram 6 a 8 sessões de acupuntura. Então, é acupuntura, eletroacupuntura, moxa e fitoterapia. Tudo isso junto, chamada medicina veterinária tradicional chinesa, fez o tratamento do animal. E trata que tipo de distúrbio? Todos esses que a gente falou para vocês, e mais ainda, inclusive a parte comportamental do animal, psíquica, emocional dos animais. Aí você fala, e a ciência? Existe ciência por trás da cultura? Muita, cada vez crescendo mais. É óbvio que, como não dá dinheiro para a indústria farmacêuticas, né, eles não querem investir nas pesquisas. Mas nós, como clínicos, estamos investindo para comprovar cada vez mais a ação da cultura. Inclusive, um prêmio Nobel, o último que teve, de medicina, praticamente penúltimo, né, que foi 2 anos atrás, ele fala dos receptores externos do corpo, que a gente vai falar já já para vocês. Portanto, existe na ciência ocidental, nós temos o que, por exemplo, o uso de determinadas áreas mais importantes da parte ocidental de sistemas de explicação de como que as coisas funcionam, que é a parte da neurologia, imunologia e endocrinologia, associado com a parte da psicologia, da psique. Tudo isso junto foi criado, virado um nome, uma sigla, que caracteriza quem está fazendo esses estudos para tentar comprovar como que determinados tratamentos, ocidentais ou não, funcionam. E eles puseram essa sigla, PNEI, Psico, Neuro, Endócrino, Imunologia. Tá aí, ó, tem livros publicados nessa área, né? Olha lá para vocês verem. Tem trabalhos mostrando a relação do sistema endócrino com o sistema imune, com o sistema nervoso, e tudo isso com a parte psíquica, e mostrando como que eles regulam a nossa parte glandular, humoral, imunológica, das inflamações, das infecções, das alergias, da dor, e da parte psíquica, ansiedade, depressão, insônia, um monte de coisas que a gente consegue fazer tratamento. Inclusive, nessa parte de insônia, eu estou fazendo meu doutorado na USP com acupuntura em cavalos, para ver se a gente consegue melhorar o sono dos cavalos. Então, a acupuntura é considerada científica? Sim, cada vez mais temos pesquisas mostrando como que a agulha, entrando no corpo do paciente, o que ele faz o organismo liberar, produzir. E essa produção é que vai fazer o efeito terapêutico. Então, a gente dá o estímulo e o organismo responde. E a resposta dele, se for adequada, ocorre o equilíbrio do paciente, a cura do paciente, através do sistema neurológico, que a gente falou para vocês, endócrino, imunológico e psíquico. Daí o nome é psico, neuro, endócrino e imunologia. O mundo inteiro tem trabalho sobre isso, comprovando cada vez mais a acupuntura. Então, nesses últimos 20 anos, cresceu muito o número de trabalhos. E tem trabalhos de doutorado e outras coisas mais comprovando que os receptores externos que nós temos no corpo, né, tem vários tipos de fibras nervosas, podem ser estimuladas com estímulos diferentes. Agulha, moxa, massagem, quiropraxia, reiki e outras coisas mais. E com isso a gente consegue fazer o equilíbrio do organismo. A doença, para a gente, ela começa a parte psíquica e energética. Então, às vezes, alguma parte emocional interfere na nossa fisiologia energética, e se a gente não tratar isso, ela vai começar a se transformar em desequilíbrio fisiológico, funcional. E se a gente não tratar, ela pode virar, então, até lesional, física, estrutural. Então, para evitar que a gente tenha uma lesão física, a gente tem que não deixar que o desequilíbrio fisiológico aconteça. E para não acontecer o fisiológico, temos que deixar que a parte psíquica do animal e energética dele esteja em ordem, porque senão as coisas vão evoluir. E aqui está mostrando, sabe quando o cachorro, o cavalo, deixa fazer a acupuntura numa boa? Olha esse cachorro, ó, tem uma agulha aqui nele, tem outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ele está cheio de agulhas e quietinho, relaxado, tranquilo, aceitando numa boa.
Então, vamos lá ver como que funciona a nossa visão aí do sistema. A medicina ocidental acredita que quem comanda nosso organismo é o encéfalo, é o cérebro. Mas nós, da acupuntura, acreditamos que quem comanda de verdade é o sistema energético. E o sistema energético vai modular o sistema nosso nervoso, neurológico. E também estimular o sistema endócrino e imunológico. E com essas ativações é que nós vamos conseguir modificar o organismo. Através do quê? Das substâncias migrando para diversas partes do corpo pelo sistema vascular e linfático, chegando a todos os tecidos e células do organismo. E com isso a gente consegue modular qualquer tipo de desequilíbrio que tenha no organismo, desde que ainda esteja passível de ser tratado. E controlando tudo isso, nós temos a psique. Tá? Então vamos lá. Então, esse é o sistema que a gente acredita, chamado equilíbrio energético correlativo holístico. Aí o pessoal também muitas vezes pergunta assim, né? Onde que a acupuntura entra? Ela deveria entrar como o primeiro tipo de tratamento. Então, se tem algum desequilíbrio, a primeira coisa que a gente vier mexer, por exemplo, é a parte de nutrição, acupuntura, homeopatia e técnicas energéticas, como, por exemplo, o reiki. Né? Se você não conseguir resolver o problema, né, que está acontecendo no paciente, então aí você pode acrescentar outras coisas, como, por exemplo, farmacopeia ocidental, são as drogas, os remédios, ou, dos chineses, a fitoterapia, ou ambos. Mas se você não conseguir resultados bons aqui ainda, aí o processo pode evoluir e se transformar num problema funcional, fisiológico. E aí eu tenho várias outras técnicas para tratar, inclusive fisioterapia entra aqui. Agora, caso nem isso eu tenha conseguido resultado, pode ser que o problema seja, então, de causa orgânica e que só é passível de tratamento cirúrgico. Então, cirurgia é a última coisa que a gente faz, nunca é a primeira. A não ser que o caso seja extremamente só cirúrgico, não tenha chance de evoluir de outra maneira. E aí o pessoal fala, os animais ficam tranquilinhos na acupuntura? Sim, ó. Desde que cada um gosta de um jeito. Esse gosta de ficar deitado de lado, ó, gosta de ficar deitado de lado para fazer acupuntura. Esse gosta de ficar com a barriguinha para cima, a agulhinha no pé do gato aqui, né? Então, mostrando que ele deixa na cabeça dele, tem a agulhinha. Esse gosta de ficar com a barriga para cima também, ó, com a agulha na pata. E deixa, só fazer carinho, distrair, que eles vão deixando. Outros gostam de ficar com a barriga para baixo, decúbito external. Olha esse também, até dormindo com as agulhinhas, né, cochilando, encostou o nariz lá para poder dormir. Outros gostam de ficar sentado o tempo todo, nunca fica deitado. Esse também gostou de ficar sentado. Outros não, já preferem até colinho. Não, só deixa fazendo colinho. Então tem agulha colocada aqui, orelha colocada aqui na cabeça, tem agulha colocada na pata, perto do cotovelo. E tem uns que até dormem na mão, que são filhotinhos, dormem fácil, coloca algumas agulhinhas e logo ele dorme, né? Mostrando que a acupuntura é bem tranquila. E aí a pessoa pergunta muitas vezes, quais são as técnicas que a gente tem de tratamento com a acupuntura? Então, ou a medicina chinesa. Lógico, as duas primeiras que a gente já falou para vocês, a acupuntura e moxa. Mas também eu posso estimular o ponto de acupuntura com choquinhos, eletroacupuntura, que é o caso aqui, ó. Um eletrodo, o outro, ligado em duas agulhas, fazendo choquinho correr aqui. A gente usa muito isso em caso de dor, em caso de paralisia, em caso de lesão de coluna, né? Vários problemas que a gente tem. Para a parte que eu quero melhorar, a parte neurológica, fisiológica, funcional, né? Depois, laser. Então, no lugar de colocar, por exemplo, agulha e moxa, eu posso, se o animal não gosta de agulha, fazer só uso do laser, tanto em ponto de acupuntura sistêmico do corpo do animal, quanto, por exemplo, na orelha. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês depois. Fitoterapia, então nós também conseguimos colocar, dar erva para o animal como se fosse remédio, né, mas que tem muito menos efeitos colaterais, chamada fitoterapia chinesa. Algumas massagens, são de Tuiná, Shiatsu, Tuin, energização, tipo Reiki, que a maioria das pessoas conhece, ou chinês fala Qigong. Técnicas modernas também, uso de ímãs, superímãs, cristais radiônicos na orelha ou no ponto de acupuntura, implantes de fios absorvíveis de ouro, células troncos, stipper,
injeção no ponto de acupuntura, injeção de sangue no ponto de acupuntura, ozônio no ponto de acupuntura e várias outras técnicas mais, inclusive uma que o pessoal chama de trigramas, desenhinhos dos símbolos chineses, do I Ching, que são os trigramas. Exemplo, desenhar um aqui, ó, e põe isso aqui no ponto de acupuntura e consegue efeito, ou na auriculoterapia. Tem várias e várias técnicas. Quem aprende o curso completo de acupuntura, que são 2 anos, um final de semana por mês, acaba aprendendo todas essas técnicas. Ele entra lá achando que vai aprender só acupuntura e moxa, e na verdade ele vai aprender o quê? Diversas técnicas, diversas. Aqui só para mostrar que a gente que não acredita na energia, a gente fazendo reiki no equino. Então, eu estou colocando 2 agulhas ali e estou estimulando com a mão um cavalo, uma égua, né, na verdade, de 470 quilos, com 2 agulhinhas. E você vai ver as respostas que o animal dá. Com a orelha, com o olhar e mastigando. Está aquele virando, olhando. Ei, o que você está fazendo aí? Não estou encostando na agulha. Estou colocando energia em volta da agulha. Assim, ó. A agulha está aqui, eu faço em volta. E fico colocando energia, sem mexer na agulha. O que o animal vai fazer? No finalzinho, o pescoço dele, a cabeça, vai tremer bastante, como se estivesse fazendo sim, 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 né? Fica vendo, quando eu virei a mão aqui agora, olha como aconteceu com ele aqui, ó. Olha lá, olha o tremor que tem de cabeça. E no final ele começa a mastigar, bocejar, ó, mostrando, ei, ei, cara, você fez coisa comigo. Então tem gente que não acredita em energia. Para mim, esses caras são psicopatas, porque é só ver para crer, né? Não tem como acreditar, é ver. Né? E tem várias outras técnicas. Eu posso colocar dentro do ponto de acupuntura para doenças crônicas que não vão ter cura, que vai ter sempre que ficar em tratamento. Por exemplo, implantar fragmentos de fio de ouro. Então, a gente põe através de um aplicador especial, com anestesia, sedação no animal, né? Anestesia geral, sedação profunda do animal, para ele não sentir dor, em vários pontos de acupuntura, fragmentos de ouro. Né? Aqui a gente vai mostrar um exemplo para vocês verem fazendo. Esse aqui é um arlequim que tinha displasia coxofemoral bilateral. Então, eu estou colocando aqui, ó, passando o álcool, já está tudo preparadinho lá para fazer, agulhas descartáveis, estéreis, que eu pego os fragmentos já banhados em antibiótico, ponho no cano da agulha, depois com esse aplicador, eu empurro ele para dentro do fragmento, tem que saber a profundidade, você pode colocar o local adequado para evitar causar lesões. Implantou, apertou, tira. Aí tira a agulha, troca, pega a outra que está preparada. E ali está banhado com álcool, para não ter problema de contaminação, como se fosse da injeção de vacina, de remédio. Aí vai no outro ponto, palpa, localiza o ponto certinho, né? Vem, aplica e empurra com o êmbolo, ó, o fragmento lá para dentro. Tira, pega outro, e os fragmentos estão dentro do cano da agulha. A gente coloca por aqui, ó, e vai preparando. E vai fazendo isso. E no final acabou. E o animal está sedado, dormindo, descansando. Nós temos a terapia chinesa das fitoterapias, que são as drogas, nós temos a dietoterapia, nós temos as energias, né? Nós temos trabalhos físicos, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo com os animais. E dá para fazer isso tanto em pequenos ruminantes, grandes ruminantes, então caprino, ovino, bovino, bubalino, todos os animais. Gatos, né? Principalmente tem gato que às vezes não gosta de agulha ou moxa. Moxa eles gostam sim, mas agulha muitas vezes não. Então o que você faz? Usa do laser, ou laser vermelho, ou laser infravermelho. Né? Então nós podemos aplicar no ponto de acupuntura ou em locais de dor. Podemos usar drogas injetadas no ponto de acupuntura, chamada aquapuntura, se for água destilada, ou quimiopuntura, se for alguma droga, ou vitamina B12, por exemplo, que a gente usa bastante no ponto de acupuntura. A gente vai e aplica o medicamento no ponto de acupuntura, que no caso está fazendo uma sedação no animal com acepromazina diluída, num ponto chamado Intan, no cachorro, que faz com que ele durma relaxado, quase durma, mas fica bem molinho, bem relaxado, facilitando a gente fazer algum procedimento, diminuindo os efeitos colaterais de alguns fármacos. Temos pessoas que trabalham diretamente, fortemente, com animais silvestres, né? Por exemplo, nós recomendamos a Larissa Brandão, que é uma das nossas professoras do Brasil inteiro aí, é a referência nessa área de acupuntura em animais silvestres, e mostrando para vocês, quem fizer o curso de acupuntura,
vai aprender diversas técnicas. Acupuntura tradicional, auriculoacupuntura, magneto, acupuntura bioenergética, massagens, hemacupuntura, implante de ouro, implante de fios absorvíveis, injeção no ponto de acupuntura de substâncias químicas, drogas, vitaminas, energia, reiki, Qigong, cristais radiônicos, laser terapia, stipper e outros mais, que a gente nem colocou aqui, mostrando que tem muita coisa para ser feita nessa área. E o pessoal fala, tem coisa para estudar? Sim, tem livros excelentes, como esse do Rui Xinxie, deles também. Tem uns mais simples, mais gostosos de ler, mais para quem está começando, 4 patas, 5 direções. Nós temos para equino, o melhor livro é esse, e Atlas, ainda é esse, e o do Rui Xinxie. Nós temos ainda livros de fitoterapia chinesa, acupuntura em ruminantes, né? Acupuntura de equinos, tem mapas, vídeos para aprender, acupuntura japonesa, acupuntura ocidental, também chamada acupuntura médica, que o pessoal muitas vezes fala, né? Tem vários livros. Tem livros da linha humana, que dão muita base para a gente de fundamentos, de conhecimento de medicina chinesa, e quem quiser depois entrar em contato com a gente, está aí, né? Nossos contatos, pode procurar a Faculdade de Qualitas, para fazer inscrição para o curso que vai começar o ano que vem, inclusive, né, em fevereiro, já tem data para começar. Tem livros de acupuntura bioenergética, dá para fazer tratamento da parte emocional e psíquica dos animais. Então, você pode melhorar a parte psíquica, emocional e comportamental dos animais através da fitoterapia, dietoterapia e acupuntura, principalmente auriculoterapia, auriculoacupuntura e laser acupuntura. Então, os desenhos mostrando como se escreve em chinês, esses símbolos que são fogo, terra, né? Metal, água e madeira. E aqui, mostrando a gente, né, quando foi para a China, lá, a Grande Muralha, visitar a China para fazer o curso nosso, dando o curso nosso de acupuntura em cavalos, nossos tratamentos com cães que estavam paralisados, paraplégicos e voltaram a andar. Isso é nosso dia a dia constante. Então, obrigado pela presença de todos vocês aí. Né? Espero que tenham gostado, sejam bem-vindos, entre em contato com a gente. Divulguem o material, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, até mais.